Irmãos, vamos nos preparar para ouvir a palavra do Senhor? E também já vamos orar pelas crianças, né? Eu anotei aqui. Essa é a diferença. Então as crianças venham aqui. Oi? Isabelle, hoje tem. Ei, deixa aí, ninguém vai levar embora. Depois tem uma criança levando embora uma coisa. Então. Vamos orar então pelas nossas crianças. Deus, nós te agradecemos por esse momento onde nós podemos ouvir a tua palavra e também onde as crianças terão acesso à tua palavra. Oramos pela vida da Sônia, do Rogério, que estarão com eles, que o Senhor esteja capacitando, abençoando-os, e cada uma delas, que Cristo seja formado no coração delas, que elas entendam a realidade do pecado e a graciosidade de Deus, para que elas conheçam o Senhor cada dia mais. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Se comportem, hein? Tá bom, Isabelle? Tá bom, Samuel? Rodrigo. Então, irmãos, como eu avisei semana passada, nessa noite a gente tem o seminarista Rodrigo. Ele está no 5º ano de seminário, né? Ele faz o curso à noite. Ele é seminarista ali na primeira igreja presbiteriana de Guarulhos, com o reverendo Lucas Tucci. E ele vai estar pregando hoje aqui para nós. Então, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Deus te abençoe. Graça e paz, irmãos. É um prazer estar aqui com os irmãos. Eu agradeço ao conselho, agradeço ao reverendo Naman pela oportunidade, aos irmãos. E eu vim sozinho, minha esposa e meus filhos não vieram. Meu filho menor, o Gustavo, vai fazer 4 anos esse mês. Ele estava com um pouco de febre de manhã. E agora à tarde estava um pouquinho quente. Minha esposa achou melhor não sair. Minha esposa Daniele. Eu tenho uma filha Lívia, de 8 anos, e o Gustavo, de 3. E eles não puderam vir aqui, mas se uma próxima oportunidade eu os trago, meus irmãos. E eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no texto do profeta Naum, capítulo 1, versos de 12 a 14. Profeta Naum, lá no finzinho do Antigo Testamento. Capítulo 1, versos 12 a 14. Eu farei a leitura, os irmãos acompanhem. Naum 1, de 12 a 14. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam, e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Porém, contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem, que não haja posteridade que leve o teu nome. Na casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro, porque és vil. Oremos, irmãos. Deus Santo, obrigado, Senhor, por esse momento de culto. Obrigado por essa igreja aqui, cultuando a Ti, Senhor, cantando louvores a Ti. Obrigado porque nós podemos ouvir a Sua palavra. E eu te peço que a Sua palavra tenha aplicação em nossas vidas, Senhor. Que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos dê entendimento da Sua palavra. E o Senhor mesmo aplique em nossos corações, para que nós possamos entender o que fazer com o que ouvimos, com o que entendemos aqui. Que o Senhor mesmo nos mostre como isso pode mudar as nossas vidas, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom e tem sido conosco. E nos ajude, nos capacite, nos dá entendimento da Sua palavra, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu queria fazer um exercício mental. Pense com os irmãos. Pense
numa tempestade. Pense o que é uma tempestade. Uma tempestade provavelmente é a força da natureza mais poderosa e indomável que existe. Pense na nossa época. O quanto de avanço tecnológico nós temos, político, e mesmo assim, quando chega comecinho do ano, a gente já ouve nos noticiários: vai ter uma chuva forte, uma tempestade, casas alagam, cidades inteiras alagam, morros que caem, derrubam casas. Pense que, mesmo com tanto avanço tecnológico mesmo, nós construímos casas mais fortes do que há séculos atrás. E mesmo assim, nós não conseguimos domar essa força. E as tempestades já eram um símbolo de força lá no tempo bíblico, lá no Antigo Oriente Próximo. Muitos daqueles povos adoravam a tempestade, eles tinham a tempestade como um deus. Baal, por exemplo, um deus cananita, eles criam que Baal era o deus da tempestade, o deus da chuva. Eles criam isso porque em uma região muito árida, onde tudo era muito seco, eles dependiam de chuva para os animais se alimentarem, para que eles mesmos se alimentarem, para que os animais bebessem água, para que eles mesmos tivessem água, para as plantações. Então, eles dependiam muito da chuva. E para eles, Baal era o deus da tempestade, era o deus que trazia a chuva. E por meio da chuva, eles poderiam plantar, eles poderiam ter água. Então, Baal não era só o deus da tempestade, mas era o deus da vida, porque eles dependiam da chuva. E eles criam assim, eles ofereciam sacrifícios a Baal para que pudesse ter chuva. E não só esse povo, mas muitos outros criam na chuva como algo que vinha trazer vida naquela região árida. Então, a tempestade, as chuvas, a tempestade era algo bem visto como algo que trazia vida. Mas, estranhamente, também a tempestade, as chuvas, eram vistos como algo muito caótico. Lembre-se do Jesus com seus discípulos no barco. E não foi uma vez só, mas 2 vezes que Jesus acalma a tempestade. Lembre-se de Jonas sendo jogado do barco por causa de uma tempestade que Deus envia. Ao mesmo tempo que para aqueles povos antigos a tempestade era algo que poderia trazer vida, a água os alimentava, os proporcionava vida, eles também tinham essa imagem antagônica entre vida e caos, até morte, porque, por exemplo, Jonas foi jogado ao mar em meio à tempestade para acalmar a tempestade. Pense como que algo pode ter duas visões tão antagônicas. E pode parecer um paradoxo, algo contraditório, mas não é. E eu acho que a tempestade é algo que nos ilustra bem o que nós vemos nesse texto. É óbvio que qualquer ilustração de Deus é pobre, porque Deus está muito além da nossa pequena capacidade de compreensão. Então, qualquer ilustração vai ser pobre. Mas eu acho que a tempestade pode nos dar um entendimento sobre esse texto. Esse texto, irmãos, ele fala sobre o caráter do juízo divino, o juízo de Deus. E esse é o tema desse sermão, o caráter do juízo divino. E nós vemos 3 características nesse texto, 3 características do juízo divino. A primeira é que o juízo divino derruba os poderosos. A segunda é que o juízo divino liberta os afligidos. E a terceira é que o juízo de Deus, que o juízo divino é inevitável. E vai ficar mais claro por que eu queria ilustrar isso com a tempestade. Mas pense como que Deus derruba os poderosos trazendo juízo, uma visão de juízo, de peso da ira de Deus sendo derramada, ao mesmo tempo que Deus liberta o seu povo, ao mesmo tempo que Deus liberta aquele povo afligido. Como que o juízo de Deus pode trazer
duas imagens que para nós pode parecer antagônicas, mas não é. E eu acho que a tempestade pode nos ilustrar isso. E, iniciando, irmãos, essa primeira característica, que o juízo divino derruba os poderosos, eu queria pelo menos mostrar para os irmãos o que acontecia ali, o que estava acontecendo ali. Essa é uma profecia dada por Deus ao profeta Naum. E o livro inteiro de Naum é uma profecia contra a cidade de Nínive. A cidade de Nínive era a capital do Império Assírio. O Império Assírio era o maior império daquela época. Era um império que dominava toda aquela região. E houveram muitos outros grandes impérios. Mas o Império Assírio, ele foi conhecido, e ele ainda é conhecido, pela sua forma cruel, bélica, de dominação, de conquista. Outros povos, outros impérios, conquistavam por meio cultural. Eles, culturalmente, incluíam seus conquistados, iam mudando aquelas pessoas. O Império Assírio não fazia dessa forma. Eles conquistavam por meio das batalhas, e eles eram cruéis, e eles eram conhecidos por isso. E melhor do que eu ficar falando e explicando quem eles eram, eu separei um texto que foi escrito por um dos reis. Foi encontrado algo como uma carta de um dos reis, de um dos grandes reis do Império Assírio, chamado Assurbanipal II. E eu separei um pequeno trecho, que eu acho que isso já fala por si só, de quem eles eram, de como esse povo era visto pelos demais. Esse trecho diz o seguinte: o rei Assurbanipal diz: eu construí uma coluna sobre a porta de sua cidade. Esfolei todos os principais homens que haviam se revoltado e cobri a coluna com suas peles. Forrei a coluna com algumas e outras espetei em estacas sobre a coluna. E ainda outras fixei em estacas ao redor da coluna. Esfolei muitos dentro de minha própria terra e espalhei suas peles sobre os muros e cortei os membros dos altos oficiais reais que haviam se rebelado. Muitos dos cativos dentre eles queimei na fogueira, e a muitos outros capturei vivos. De alguns cortei as mãos e dedos, e de outros cortei os narizes e orelhas. E os olhos de muitos dos homens arranquei. Eu fiz um monturo dos vivos, e de outros amarrei as cabeças nas vinhas ao redor da cidade. Os rapazes e as moças queimei nas fogueiras. Isso é o rei falando sobre os seus feitos. Imagine que alguém faça uma autobiografia e fale as grandes coisas que ele fez, que ele considera grande. E é isso o que este rei diz sobre si. Então, imaginem a crueldade, a impiedade desse povo. Eles eram conhecidos por isso, por ser um império cruel, que fazia as piores coisas, as mais horrendas que nós poderíamos imaginar. Vocês se lembram de Jonas, o profeta fujão, que Deus manda que ele vá para Nínive, essa cidade, pregar, e ele vai para o sentido oposto? É muito provável que Jonas tenha fugido, não quis ir para Nínive, ou por ódio, porque ele odiava aquele povo, e não que justifique, mas a gente consegue ter uma ideia do porquê, ou por medo, ou por ambos. Porque esse povo era conhecido pela sua crueldade. E é contra esse povo, contra essa cidade de Nínive, que todo o livro de Naum, essa profecia de Naum, está descrita contra esse povo. E essa primeira característica do juízo divino, que ela derruba os poderosos, nós podemos ver a partir do verso 12, como que o texto começa dizendo: assim diz o Senhor. Isso dá uma ênfase, traz uma ênfase sobre Deus declarando juízo diretamente a essa cidade de Nínive. E não é a palavra de um qualquer, não é um outro imperador que vai contra Nínive, contra os assírios. Não é um exército, mas é o próprio Deus, o Deus da aliança, que se levanta contra esse povo e que diz que vai derrubá-los. Mesmo
mesmo independente de quão grandes eles eram, de quão poderosos eles eram, o texto fala que mesmo poderosos e numerosos, Deus os iria derrubar. Isso, inclusive, nos dá a entender até que o quão breve seria esse juízo. Deus não iria esperar que esse povo se enfraquecesse, que eles tivessem problemas políticos, sociais, e o reinado, o império diminuísse ou estivesse fraco. Não era isso. Deus disse que, ainda que eles fossem numerosos, e provavelmente o mais numeroso daquela época, e poderosos, os mais poderosos daquela época, ainda assim Deus iria derrubar esse povo. E isso porque não é um qualquer, não é um imperador ou um rei, é Deus, o Deus da aliança, Yahvé, que se levanta contra esse povo. O texto de 2 Reis 19:35 diz o seguinte: Então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Isso, irmãos, tempos antes, o reino de Deus, o reino de Israel estava dividido entre o reino do norte e o reino do sul. E o reino do norte havia sido derrubado, conquistado pelos assírios. Mas em uma certa noite, Deus passa pelo acampamento dos assírios e Deus derruba 185.000 daqueles homens. Esse Deus que fez isso, não foi homens, não foi o exército, iria derrubar esse povo, esse império. Imagina, irmãos, isso não seria algo difícil ou um esforço grandioso para Deus. Por mais poderosos que eles eram, nós estamos falando do Deus, Criador de todas as coisas. Imagina que você está de férias, irmão. Você foi para sua casa de campo, lá tem aquele gramadão, estilo americano, bonito. Aí a grama está alta. Aí você pega o cortador e vem passando. E você só vai deslizando o cortador de grama na grama. E aí o cortador vai cortando aqueles filetes de grama. E aí você vai passando e facilmente vai cortando a grama. E quando você acabou, o gramado está cheio de grama cortada e milhares de filetes de grama ali estão cortados. Imagine que não é mais difícil para Deus fazer isso do que você cortar sua grama. Não é mais difícil para Deus derrubar um império como esse do que você cortar a grama do seu jardim. Esse é o Deus que iria se levantar contra esse povo. E se você ler esse livro, irmãos, eu até encorajo os irmãos. É um livro incrível, é um livro com partes poéticas, nós lemos poesia aqui. Leia o livro de Naum, são 2 páginas. Nós vemos cenas de guerra e nos parece que é o próprio Deus que se levanta. Não que Deus iria enviar o seu exército ou enviaria homens poderosos, mas nós vemos a imagem do próprio Deus como um guerreiro que se levanta para destruir aquele povo perverso. Nós vemos o próprio Deus lutando essa batalha e derrubando esses homens maus. No verso 12, irmãos, nós vemos algo muito interessante. O texto fala, por mais seguros que estejam, por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. E aí a gente fica pensando, né? Passarão, eles passarão, né? É plural. E estudando o texto, se você pegar as versões mais antigas da Bíblia, que nós temos em português mesmo, a revista corrigida, o texto não está como passarão, mas diz, e ele passará, no singular, em terceira pessoa, ele vai passar. E essa palavra é a mesma palavra que nós vemos lá em Êxodo, quando o povo está preso no Egito. Vocês se lembram daquela cena? O povo escravizado no Egito, sofrendo nas mãos dos egípcios. E Deus levanta, Deus vai até Moisés, Deus levanta um mediador. Mas não um mediador que vai libertá-los, um mediador que vai apenas mediar Deus e o povo. Porque o próprio Deus é quem iria libertá-los. O próprio Deus, não sei se os irmãos se lembram, mas em Êxodo 12:12, diz o seguinte: Naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor.
Deus passou sobre a terra do Egito, ferindo aquela terra. E é a mesma expressão que nós vemos nesse texto. E me leva a acreditar que seja a melhor tradução, que ele passará, Deus passaria por aquela terra, derramando juízo, ferindo a terra de Nínive, ferindo os assírios, derrubando aquele grande império. Pense que isso também não seria a primeira vez. Pense em Gênesis 6, verso 5, nos diz que a maldade do mundo havia crescido em níveis como nunca antes. E Deus promete juízo. Deus derramaria juízo sobre aquele povo, sobre os povos maus, sobre a impiedade que havia crescido de forma tremenda naquela época. Mas Deus levanta um homem, Noé, e Deus preserva o seu povo por graça, a descendência de Noé, e Deus manda juízo sobre a impiedade. Não é algo recorrente na Bíblia, Deus derramando juízo sobre a maldade. Isso porque nós temos um Deus que é santo. Deus não pode fazer vista grossa para o pecado. Deus não pode simplesmente fechar o olho e fingir que nada está acontecendo. Se Deus é santo, se Deus ama quem Ele é, o seu ser, a sua santidade, se Deus é coerente em quem Ele é, Ele não pode fechar os olhos e simplesmente deixar a maldade do mundo impune. Por isso que Deus vai punir esses homens. Não importa quão poderosos eles eram, não importa quão poderosos, numerosos, não importa se eles se sentiam seguros, Deus iria derrubar aquele reino. E essa é uma mensagem dura, irmãos. É uma mensagem pesada que nós lemos nesse texto. Mas o texto não para por aí. E o texto nos mostra uma segunda característica do juízo de Deus. O texto nos mostra que o juízo divino liberta os afligidos. Deus, o juízo divino, não tem apenas o caráter de punição, mas ele também tem o caráter de libertação. E por isso que eu usei aquela imagem da tempestade. Como que Deus pode libertar, trazer vida para aqueles que estão afligidos e morrendo, ao mesmo tempo que Deus traz a destruição para aqueles que estão bem, e fortes e poderosos? É porque o juízo divino realmente tem essas características, tanto de derrubar o mal, a impiedade, assim como libertar os afligidos. O povo hebreu sabia muito bem disso. Eu já comentei, eles escravizados no Egito, eles se lembravam disso, eles sabiam o quanto eles foram afligidos no Egito, e Deus foi quem os libertou, derramando o seu juízo sobre aquele povo. Mas o texto, no final do verso 12, diz: eu te afligi, mas não te afligirei mais. E aí a gente pode pensar, irmãos, mas espera aí, os assírios que afligiam o povo de Deus, o Deus que afligia o seu próprio povo? E a ideia, irmãos, é que Deus usa e usou um povo cruel, um povo mau, para ensinar o seu povo, para trazer juízo sobre o seu povo, para que eles aprendessem. Vocês com certeza se lembram, irmãos, como o povo de Deus era um povo duro de coração. Desde lá no Egito, depois do Egito, saindo do Egito, caminhando no deserto, já na Terra Prometida, era um povo idólatra, um povo que recorrentemente caía ao pecado, voltava ao pecado. Os profetas todos falavam ao povo de Deus que voltasse a Ele. Eles caíam em idolatria, em pecado. Os profetas falavam ao povo que eles se voltassem a Deus, e às vezes eles se voltavam, mas logo caíam novamente. Outras vezes eles nem davam atenção, e Deus aflige o seu povo. Deus usa os assírios para que o seu povo fosse afligido e aprendesse e retornasse a eles. Isso é algo pedagógico. Pense, irmãos, se você acha que isso pode parecer cruel, não é. Pense no seguinte: pense no seu filho, ou se você não tem filho, pense no seu irmão, alguém que você ama, que você vê essa pessoa andando por um caminho mau, fazendo algo que você sabe que está errado e que
não vai dar certo, não vai levar em bons caminhos. Você simplesmente deixa ele fazer o que ele está fazendo? Deixa ele caminhar no erro? Ou você, um pai, por exemplo, vai corrigir esse seu filho, vai mostrar o caminho certo e corrigi-lo? Às vezes, até de forma dura, com castigos, de forma que ele sinta a dureza do castigo. Isso é algo bom, isso é algo que ensina, isso tem caráter pedagógico. Deus, como um pai que ama o seu povo, castigou o seu povo, afligiu o seu povo para que eles aprendessem e para que eles retornassem a Ele. Então, Deus afligiu o seu povo por meio dos assírios. Deus usou os assírios para que o seu povo entendesse e retornassem a Ele. Por isso que Deus diz que Ele os afligiu, mas não mais os afligiria, né? Pelo menos não por meio dos assírios. Nós vemos que o povo ainda, o povo de Deus, o povo hebreu, ele sofre nas mãos de outros impérios, do Império Babilônico, do Império Romano, mas Deus ali derruba os assírios. Eles não seriam mais afligidos pela mão dos assírios. Porque Deus não simplesmente os castiga por os castigar, mas os castiga para que eles aprendam e retornassem a Deus. Salmo 119, versos 67 a 71 diz o seguinte: Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Tornou-se-lhe o coração insensível, como se fosse de sebo, mas eu me comprazo na tua lei. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Essa é a imagem do que nós estamos vendo. Deus afligiu o seu povo, mas o próprio Deus estava os libertando daquela aflição por meio dos assírios. Por isso que o texto ainda no verso 13 diz: Eu quebrarei o seu jugo, romperei o teu laço. O jugo ali, o laço da escravidão, ali do sofrimento dos assírios. E isso não era algo novo, né? Como eu disse. O povo já foi escravizado no Egito. E quando Deus passa por cima, derramando juízo sobre os egípcios, ao mesmo tempo, Deus estava libertando o seu povo. Se lembram que eles tinham que passar o sangue do cordeiro sobre o umbral das portas? E aquele que tivesse o sangue do cordeiro nas portas seria liberto do Egito. A morte não entraria naquela casa. Pelo contrário, eles teriam libertação. Os egípcios sofreram a morte. O povo de Deus, que tinha o sangue na sua porta, foi liberto quando Deus passa. E aqui é a mesma coisa. Deus passaria por cima, derrubando os assírios e ao mesmo tempo libertando o seu povo, trazendo libertação ao seu povo. Mas, diante disso, dessa profecia, como que o povo de Deus poderia ter certeza de que isso aconteceria? Como eles poderiam ter fé nisso, de que isso realmente aconteceria, de que eles seriam libertos? E nós vemos agora, irmãos, o terceiro caráter do juízo divino. Nós vemos que o juízo divino é inevitável. Não há quem possa fugir do juízo divino. Não há quem possa escapar do juízo divino. Jonas tentou fugir de Deus, mas ele não conseguiu. E os assírios, os ninivitas, não poderiam fugir do juízo divino. O verso 14 diz o seguinte: Porém, contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem para que não haja posteridade que leve o teu nome. E aqui eu queria destacar que a expressão, o Senhor deu ordem. Irmãos, o mesmo Deus que criou o universo pela força da sua palavra, o mesmo Deus que ergueu povos e derrubou povos, que trouxe um dilúvio para extirpar a maldade, o mesmo Deus que libertou o seu povo do Egito, que abriu o mar
para que eles pudessem passar. É o Deus que deu ordem para que deu ordem e isso aconteceria. Os assírios seriam derrubados. Isso não era... Deus não achava que iria acontecer. Deus não queria que isso acontecesse. Não. Deus ordenou. Isso iria acontecer. Isso tem grande força. Deus não é, novamente repito, não é um rei qualquer. Deus não é um imperador qualquer. Deus é o Deus que criou todas as coisas. Ele ordenou isso aconteceria. Imagine que eu chegue para você, irmão, e fale assim, ó, você vai comprar um carro. Você quer comprar um carro, está precisando de um carro, vai comprar esse mês, está vendo o carro. Eu falo assim, não, irmão, não compra não. Eu fiquei sabendo que daqui uns 4, 5 meses vai abaixar o preço dos carros. O valor dos automóveis vai abaixar, então espera um pouquinho, que você vai pagar um carro, vai pagar mais barato no carro. Seria bom se isso acontecesse, mas que garantia você tem de que isso aconteceria? Você não tem garantias. Você poderia esperar e poderia realmente acontecer, seria bom para você. Poderia não acontecer, poderia acontecer daqui um ano depois. A questão é, você não tem garantias. Não é o que está acontecendo aqui. Aquele povo sabia que o Deus da aliança é quem proferiu essas palavras. Essa profecia vinha de Deus e isso aconteceria. Nós vemos que o texto ainda fala que a posteridade daquele povo não seria perpetuada. Quer dizer que aquele império seria derrubado, eles não teriam sucessores. Aquele império que se prolongava por décadas não existiria mais, ele seria derrubado, não haveria posteridade. E os imperadores assírios, eles se viam como grandes homens. Na verdade, naquela época, os imperadores de muitos povos, impérios, eles eram vistos por muitos, pelo seu povo, como deuses, como uma encarnação de Deus, um Deus vivo ali presente. E isso era, por exemplo, o faraó dos egípcios, era uma divindade para eles, era um Deus ali encarnado. E esses homens, esses imperadores, eles se viam como homens que estavam muito além da humanidade, muito mais poderosos, muito maiores. E esse rei, daquele texto que eu havia lido, Assurbanipal II, em um dos seus escritos, ele diz que se alguém tentasse contra a sua descendência, contra a sua linhagem, que os deuses lá da Síria, eles iriam, os deuses, e aí ele faz uma lista de deuses, Ashur, Sin, Shamash, Haddad e vários outros. Esses deuses viriam contra esses homens para que houvesse posteridade da sua linhagem, do seu império. Eles amavam o poder, amavam ser vistos como grandes homens. E Deus diz que derrubaria. Deus estava derrubando o poder político. Mas não só isso. Deus não estava derrubando só o poder político. Na continuidade do texto, não só a posteridade seria derrubada, mas da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Deus iria derrubar aquele poder político, mas Deus também iria derrubar aquele poder religioso, aquela religião daquele povo, aqueles muitos deuses daquele povo idólatra. Deus diz que exterminaria os deuses, as imagens que estavam nos templos. E essa é uma imagem recorrente, principalmente no Antigo Testamento. Deus destruindo os deuses pagãos, os falsos deuses. Pense lá no Egito. Se lembre as pragas que Deus envia. Muitas daquelas pragas, Deus está derrubando, na verdade, um Deus para aquele povo. Eu vou explicar. Lembra que Deus faz com que o rio Nilo corresse sangue e não mais água? O rio Nilo era um Deus para aquele povo. Pense que eles estavam numa região extremamente árida, deserto por todos os lados. E eles tinham um rio que passava do lado, ali próximo a eles. Esse rio era onde os animais bebiam água, onde eles bebiam água, se banhavam, tinham água para viver. As plantações estavam à beira do Nilo. Para eles, o rio Nilo era um Deus, o Deus da vida, o Deus que trazia vida a eles. O que Deus faz? Na primeira praga, Deus manda sangue correr no fluxo do rio.
Deus está falando assim: vocês creem que o rio Nilo é o Deus da vida, mas eu trouxe morte para o Deus de vocês. Agora corre sangue no Nilo. Lembre-se que os filisteus, eles roubam a Arca da Aliança. A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. Ela ficava lá na parte mais interna do templo e simbolizava Deus ali presente. E os filisteus roubam a arca e colocam no seu templo, na frente da estátua do seu Deus, Deus Dagon. E passa a noite, os sacerdotes do Deus Dagon entram no templo e a estátua de Dagon está derrubada, de cabeça para baixo. E aí eles erguem a estátua, e aí no dia seguinte eles entram no templo e a estátua de Dagon está derrubada e com a cabeça cortada e com os pulsos cortados. Isso em 1 Reis, eu não me lembro, acho que, aliás, 2 Samuel. Pense como Deus vem destruindo aqueles deuses. Se lembre de Elias e os 400 profetas, onde eles clamam que Baal derramasse chuva. Baal era o deus da chuva para aquele povo. Eles acreditavam que Baal era o deus não só da chuva, mas da vida, da fertilidade. Baal derramava água, e essa água vinda do céu, as chuvas, eram que traziam fertilidade, vida àquele povo, àquela região. E Deus faz com que não chovesse 3 anos. Não houve chuva por 3 anos. Então, onde estava Baal? E aí não só não houve chuva, mas aqueles profetas clamaram ao seu Deus e não conseguiram fazer com que chovesse. Mas Elias ora e Deus traz chuva. Pense como que Deus vem destruindo os falsos deuses. Isso, irmãos, é importante para nós hoje. Pense em quantos falsos deuses nós vemos na nossa época. Quantos ídolos nós vemos na nossa época. Às vezes a gente pensa, se eu falar assim, sobre idolatria, talvez alguns pensem na Igreja Católica, os santinhos, né? Isso é idolatria. Mas a idolatria vai muito além disso, irmãos. Pense quantas pessoas não têm como deuses da sua vida, ídolos da sua vida, o trabalho, o dinheiro, coisas materiais, bênçãos materiais, a saúde, a beleza. Pense como isso não são ídolos do nosso tempo. Muitos vivem em torno disso. E quando conhecer a Escritura, ler as Escrituras, a comunhão com a igreja, estudar, tudo isso vem apontando, nos mostrando os nossos ídolos, os nossos falsos deuses. E Deus vem derrubando os falsos deuses do seu povo. Como isso é importante. E continuando, irmãos, Deus, por fim, no final do verso 4, diz que Ele iria preparar a sepultura para aquele povo. Porque aquele povo é vil. Vil é uma palavra pesada. Eles eram maus, cruéis. E Deus não só derrubaria aquele império, aquele poder político, não só derrubaria aqueles deuses, mas Deus já havia aberto a cova e a coroa cairia ali. Aquele grande império seria sepultado. Deus derrubaria todo aquele grande império. Porque Deus é o verdadeiro Deus, o Deus da aliança. O texto nos fala, usa o termo Yahvé. Esse é o Deus poderoso que nós servimos. Irmãos, algumas aplicações que eu acho importante para nós como igreja, para que nós possamos, ok, eu entendi, isso foi com aquele povo, contra os assírios, mas e com a minha vida, né? E para a minha vida? Eu vejo aqui uma lição importante para nós aprendermos, algumas, né, que eu vou destacar. Uma é que, mesmo diante de um povo mau, Naum profetizou. Naum se levantou contra esse povo e ele disse as duras palavras que Deus mandou. Assim como, aliás, diferentemente de Jonas, que foge e que Deus tem que puxar pela orelha para que ele vá. E muitas vezes nós temos medo das situações, das dificuldades, e pense que não é um Deus qualquer, que não é um Deus como esses aqui que eu disse, que
está mandando você viver uma vida santa ou falar dele. Mas pense que nós servimos, nós profetizamos, falamos do Deus vivo, poderoso. Então, que nós tenhamos coragem, assim como Naum teve. Além disso, irmãos, às vezes nós temos dificuldades nas nossas vidas, problemas no trabalho, na escola. Nós temos dificuldades pela nossa fé, pelo que nós cremos, pela forma como nós vivemos. Talvez você tenha alguma dificuldade na sua empresa, com os seus chefes que, sei lá, te direcionam a fazer coisas erradas. E você se sente apenas uma pessoa pequenininha diante de pessoas poderosas. E pense como que nós precisamos não nos render a maldade do mundo, mas nós temos que nos manter firmes, porque Deus derruba os poderosos. Às vezes nós temos medo de nos levantarmos contra pessoas que são mais poderosas do que nós, seja onde for, no trabalho, na escola, na nossa vida, em qualquer área, em qualquer momento. Mas pense que Deus é quem julga. Nós realmente não temos o que fazer com as nossas mãos. Nós não podemos julgar ninguém. Mas Deus traz juízo. Aqueles que são duros, impiedosos, aqueles que não se dobram a Deus. É Deus quem vai trazer juízo. Se você estiver passando por alguma dificuldade na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, pense que melhor do que você fazer justiça é confiar no Deus que derruba os poderosos, que faz justiça. Pense também que se você passa por dificuldades, onde você não sabe o que fazer, se lembre de que não tem que estar nas suas mãos, mas é Deus quem liberta. Foi Deus quem libertou esse povo. É Deus quem nos liberta das dificuldades. Foi Deus quem nos libertou do império das trevas, do pecado, da morte. É Ele quem vai nos libertar das nossas dificuldades, dos nossos problemas. E ainda que não seja hoje, aqui, nesse mundo, de forma completa, plena, mas esse texto, ele nos traz uma visão para o fim dos tempos. Ele nos direciona, nos aponta para o Deus que vai, de uma vez por todas, derramar o seu juízo e libertar o seu povo. Eu queria ler com os irmãos o texto de Apocalipse 19, versos de 11 a 16. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga, e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitas diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo se regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Irmãos, a gente pode até passar por momentos onde a gente vê Deus nos livrando de males na nossa época, aqui no nosso tempo. E Deus realmente vai nos livrar de muitos problemas, perigos, oposições de pessoas que estão contra nós. Mas a gente não pode achar que nós viveremos nesse mundo o céu. Porque não, nós não viveremos, nós estamos em um mundo caído. Mas a nossa esperança tem que estar na eternidade. E esse é um decreto que nós lemos, um decreto de Deus. Deus disse que isso vai acontecer. Essa é uma profecia de que virá um cavaleiro que da sua boca sai uma espada. Ele fere as nações. Ele vai julgar. Ele é Cristo, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E ele vai, no último dia, derrubar os poderosos, aqueles que não se dobram a ele, aqueles que são maus, ímpios e que o odeiam. E ao mesmo tempo, Deus vai livrar o seu povo que passa por dificuldades, por lutas, que é afligido nesse mundo pela carne,
pelo mal, por Satanás, o pecado, pela morte. Nós somos afligidos constantemente, diariamente, por tudo isso. Mas um dia Deus trará fim a tudo isso de uma vez por todas. Nós já vivemos no reino de Deus, mas um dia nós viveremos plenamente, num reino de Deus pleno, onde Deus irá destruir por completo o mal, o pecado, a morte. E Deus vai nos libertar de uma vez por todas do mal, das aflições que nos rodeiam. E essa é a nossa esperança, irmãos. Que nós possamos, nas dificuldades da nossa vida, da nossa semana, saber que mesmo as aflições que estão ao nosso redor, que nós vemos, que nos atingem, que Deus pode sim nos livrar. Nós devemos orar para que Deus nos liberte delas. E Deus pode fazer isso. Mas muito mais importante do que Deus nos libertar dessas coisas de hoje é crer que nós seremos libertos não muito longe daqui, que Deus vai nos libertar de uma vez por todas em um futuro próximo do mal, e Deus vai nos libertar de todo o pecado, de toda a morte e de todo o mal desse mundo que nos rodeia. Vamos orar, irmãos? Deus Santo, obrigado, Senhor, porque nós temos um Deus que é poderoso. Nós temos um Deus que, diferente de tantos falsos deuses, de tantos ídolos, o Senhor é um Deus poderoso. O Senhor é um Deus que derruba os poderosos, que o Senhor vem extirpando o mal e tantas coisas más, mas ainda assim nós vivemos em um mundo mau, cheio de pecado e com tantas coisas que são terríveis aos nossos olhos, que nos indigna pela maldade, pela crueldade das pessoas, das situações. E eu te peço que o Senhor não nos deixe colocar a fé, a esperança em nós, nos governantes, nas situações, nos poderosos, porque fatalmente nós nos decepcionaremos, mas que nós possamos colocar a nossa fé em Ti, Senhor, a nossa esperança em Ti, porque o Senhor é o Deus que libertou o seu povo várias vezes. O Senhor é o Deus que nos libertou da morte, do pecado, e o Senhor é o Deus que nos libertará de uma vez por todas de todo o mal desse mundo. O Senhor é um Deus que nos derramará juízo sobre esse mundo, e o Senhor é o Deus que nos enviou seu Filho, Jesus. Jesus sofreu a nossa punição, sofreu pelo nosso pecado. E por isso, irmãos, por isso, Senhor, nós podemos ter certeza de que nesse último dia, nós, mesmo sem merecer, não seremos contados como aqueles ímpios, mas nós já fomos libertos pelo sangue de Cristo. Então, nós receberemos a libertação de uma vez por todas que vem de Ti, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom, tem sido conosco, e eu te peço que o Senhor coloque em nossos corações a fé e a esperança e direcione elas para Ti, Senhor. Que nós possamos ter fé e esperança apenas em Ti, crer em Ti, Senhor, porque o Senhor é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Em nome de Jesus, amém.